O Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por fazer também meus os agradecimentos que o Sr. Presidente, o Deputado Emílio Correia, agora acabou de fazer, e em particular à anterior Presidente e aos serviços que foram inexcedíveis em todo o seu apoio ao longo dos trabalhos da Comissão. O trabalho de redação de um relatório como este é difícil e procurei fazê-lo com espírito de inclusão. Foi assim que, no texto final, e com alterações inclusive estruturais, incluindo novos capítulos que foram acrescentados por proposta de outros partidos, foi possível fazer um relatório com dezenas e dezenas de alterações incorporadas de todos os partidos presentes na Comissão de Inquérito. E foi com esse espírito de inclusão que vim a estranhar ouvir grupos parlamentares produzir publicamente acusações sobre o rigor, sobre a fidelidade ao trabalho da Comissão, acusações que ouvi também de algumas partes interessadas neste contexto. O objetivo desta Comissão de Inquérito foi enunciado na resolução que a constituiu. Identificar a dimensão dos pagamentos a título de custos de manutenção de equilíbrio contratual após a extinção dos CAI, identificar a dimensão dos pagamentos à produção em regime especial, renovável, antes e depois da extensão da tarifa garantida que ocorreu em 2013, identificar a natureza da extensão do domínio público hídrico, da utilização do domínio público hídrico das barragens a favor da EDP, identificar as condições em que foram tomadas as decisões em todos estes processos, e nomeadamente considerando a informação que estava disponível à altura, e identificar a existência de favorecimento e de corrupção. Em função disso, gostaria de, brevemente e tentando sintetizar, enunciar as principais conclusões do nosso trabalho e, nomeadamente, aquelas que dão origem a recomendações concretas. Em primeiro lugar, a constituição dos CAI, dos contratos de aquisição de energia, como garantia de rentabilidade futura, não numa lógica de robustecimento de uma empresa pública com objetivos estratégicos, mas sim com o objetivo de promover e de maximizar os encaixes do Estado no processo de privatização. Em sequência disso, e no contexto de legislação europeia, esses contratos de aquisição de energia foram convertidos num novo regime, do regime dos CMEC, dos custos de manutenção do equilíbrio contratual, e a lei foi redigida, foi discutida aqui no Parlamento, com o objetivo de manter os níveis de remuneração e o tipo de regras que constituíam os contratos anteriores. A primeira conclusão importante que a Comissão de Inquérito tirou é que essa manutenção do equilíbrio contratual dos CAI não foi respeitada em diversos pontos da nova legislação. Segundo a ERSE, os ganhos adicionais da EDP com o novo regime alcançaram os 510 milhões de euros que importa corrigir. E essa é a recomendação aprovada na Comissão de Inquérito, que, tal como indicado pela ERSE, se faça a correção dos ganhos que a EDP teve com a perversão desta manutenção do equilíbrio contratual e que seja revista a remuneração dos CMEC para o período remanescente. Em segundo lugar, o caso da Central de Sines, cuja prorrogação da operação foi permitida pelo Decreto-Lei 240 de 2004 e concretizada depois em 2007 por um ato administrativo do Diretor-Geral de Energia. A recomendação da Comissão é muito concreta e dirigida. Devem ser propostas negociações aos produtores para compensações e, no caso de um acordo negocial não existir, deve o Estado tomar as iniciativas, nomeadamente através de um adicional ao ISP, que permita a recuperação dos valores correspondentes à prorrogação da operação das centrais a carvão. Em terceiro lugar, a remuneração da REN pela detenção de terrenos do domínio público hídrico é excessiva. 80 milhões de euros são contestados pela ERSE desde o início do estabelecimento deste regime e a recomendação da Comissão de Inquérito é que essa remuneração termine. Os acionistas da REN beneficiaram em 2007 de uma extensão gratuita do prazo de concessão da Rede Nacional de Transporte por 7 anos adicionais, gratuitamente. Esse valor deve ser apurado e essa decisão deve ser integralmente escrutinada. Outra conclusão importante é que a produção eólica em Portugal tem uma rentabilidade mais elevada do que em países comparáveis, nomeadamente em função da existência de ganhos de eficiência tecnológica que foram obtidos pela demora entre o momento da definição da remuneração e o momento da construção das centrais. A recomendação da Comissão de Inquérito é concreta.
solicitar à ERSE medidas para a recuperação das vantagens obtidas pelos produtores através da demora da entrada em operação desta produção e que esta experiência seja considerada na definição das regras de futuros concursos. Outra conclusão importante da Comissão de Inquérito diz respeito à dívida tarifária constituída a partir de 2007 sob o Ministro Manuel Pinho. A partir de 2011, legislou-se no sentido de refletir o custo de financiamento da EDP, o que veio a permitir que no momento da titularização desta dívida e da sua venda em mercado, as mais-valias geradas nas operações fossem integralmente absorvidas pela EDP, gerando 200 milhões de euros de lucros entre 2008 e 2017. A recomendação da Comissão de Inquérito, na sequência do estudo feito por um grupo de trabalho que envolveu a ERSE, a Direção-Geral de Energia e o Secretário de Estado da Energia em 2016, é de que esses ganhos sejam partilhados, no mínimo, na proporção de 50-50, entre a EDP e os consumidores. E que essa norma seja aplicada retroativamente sobre os ganhos já verificados, os tais 200 milhões de euros indevidamente acumulados. Tentando abreviar, Sr. Presidente, mas pedindo a sua tolerância, há recomendações concretas sobre a garantia de potência, a sua eliminação, a eliminação do incentivo ao investimento, sobre o serviço de interruptibilidade, que é excessivo e deve ter imediatamente estabelecido um teto para conter os seus custos, num novo quadro que defenda o interesse dos consumidores, num serviço que já custou 727 milhões de euros e nunca foi usado. E para terminar, Sr. Presidente, um ponto muito importante das recomendações da Comissão de Inquérito, que é o que diz respeito à extensão do regime dos preços garantidos à produção eólica, decidida em 2013 pelo Governo PSD-CDS, e a recomendação da Comissão de Inquérito é neste ponto também muito clara, que seja negociado com os produtores ou imposto na falta de acordo a reposição do equilíbrio económico anteriormente existente, através de uma alteração legislativa que evite as perdas que, hoje calculadas, podem ir de 500 a 1.000 milhões de euros. A Comissão de Inquérito não foi um exercício de arqueologia, a Comissão de Inquérito foi um trabalho de conhecimento, de estudo, com vista a recomendações e a correções de desvios que temos hoje no nosso sistema elétrico que muito penalizam a economia e os consumidores. Esse trabalho foi feito, está perante os deputados e a nossa responsabilidade começa agora perante as recomendações que foram feitas na necessidade de legislar para as corrigir. Muito obrigado.